Zeferina. Em alguns vídeos, o mestre usou a expressão histórias que a história não conta. Achei muito interessante as explicações colocadas. Poderia falar mais? Parabéns pelo canal. Espero que um dia tenha a repercussão que merece. Obrigado, Zeferina. Eu comento muito, esporadicamente falo em vídeos sobre histórias que a história não conta. São situações, coisas que li aqui e ali. É assim que acontece, quando são explicações menos intuitivas, procuro compreender fontes para saber a verdade. Então vamos lá, vou tentar contar um pouco mais essas histórias que a história não conta. Era uma vez há muitos bilhões ou trilhões de anos. Era uma vez um sistema solar, o nosso sistema solar. Num dos planetas existia um povo sapiente, inteligentíssimo tanto em filosofia quanto em execuções práticas. Para eles, tudo que sentimos medo eram coisas corriqueiras, morte, por exemplo, desencarne, tudo isso era corriqueiro. Tinham uma intuição fabulosa, maravilhosa mesmo. Um dia, souberam que seu mundo iria ser destruído. Seu planeta seria inabitável. Seria inabitável. Fazer o quê? Esperaram, não tinham como se locomover fisicamente para outro planeta. Nós também não temos como fisicamente nos locomovermos para outro planeta, enquanto não descobrirmos formas mais rápidas de deslocamento. Não temos para onde ir, é ficar aqui mesmo. Então, um tempo depois, um asteroide, um planeta enorme, entrou nesse sistema solar e destruiu um outro planeta que estava em órbita. Nosso sistema solar existia um outro planeta que estava em órbita. Esse que entrou arrebentou todo aquele planeta, esfarelou todo esse planeta e tomou o lugar dele. Com esse deslocamento, com esse choque, este tal planeta habitado não foi destruído, mal foi tocado, mas só pelo deslocar, todas as pessoas pereceram, morreram, desencarnaram, todas as pessoas desencarnaram, se tornou um planeta inabitado. Até o seu solo, pelo deslocamento, não pôde mais manter o seu verde, as plantas, os animais, tudo que valia para subsistência. Este tal planeta que foi deslocado deixou de ter vida em qualquer sentido. O outro planeta que entrou e arrebentou aquele, tomou o lugar deste que estava. Aí, bom, os planetas, vamos lá, que planetas são esses? Aquele invasor que arrebentou o planeta que existia aqui, esfarelou aquele planeta, chamamos hoje de planeta Vênus. O tal planeta que deslocou, saiu de sua órbita e acabou destruindo toda a vida existente, vegetal ou não, chamamos hoje de Marte. Ele foi deslocado de tal maneira que um outro planeta tomou a órbita que era deste planeta Marte, e aí pôde trazer vida vegetal, animal. Não eram iguais, porque tinha que haver a órbita da proximidade correta com a estrela principal, o Sol, tinha que haver a proximidade correta para poder haver vida em todos os sentidos. Marte estava ali,
ou seja, não era Marte ainda, não chamávamos de Marte. Marte estava ali e era um planeta verde, mares, mas deslocou. Nesse deslocamento, nessa invasão, houve deslocamento de vários planetas e um outro tomou lugar. Pois bem, aqueles desencarnados de Marte tinham que procurar um outro lugar para continuar sua evolução. Não tinham chegado a esse ponto, ou não poderiam deixar de existir por causa desse acidente astronômico. Procuraram um outro planeta, encontraram aquele que tomou a posição que era de Marte. Encontraram esse planeta. Esse aqui, que nós moramos agora. Mas aqui existiam dinossauros, monstros enormes, e não havia condições ainda de sobrevivência. Dinossauro, como é que vamos ensinar estes, vamos incorporar nesses, vamos nascer nestes corpos? Tiveram que esperar. Esperaram por alguns séculos, até que um outro acidente astronômico aconteceu. Uma lua caiu e destruiu a vida animal. Os grandes monstros que viviam aqui, os dinossauros, foram destruídos. Uma lua caiu e destruiu tudo. Levou eles a destruição mesmo. Só ficaram animais pequenos, seres de menor porte. Passou mais um bom tempo, os tais marcianos que existiam naquele planeta ainda estavam por aqui, em espírito, esperando um ser que pudessem desenvolver. Até que encontraram um símio. Um símio, tinham condições, eles, pela sabedoria intensa que tinham, notaram que ele tinha condições de evoluir, de se tornar um ser pensante, com habilidades, muitas habilidades, e começaram a encarnar nas gerações seguintes a estes. Estavam seres de altíssimo conhecimento em corpos sem tantas condições intelectuais. Então, aos poucos, fizeram estes seres descobrirem o fogo, inventarem a roda. Uma evolução que durou outros tantos séculos. Este tal símio, um macaco, foi evoluindo. Quer dizer, nós não viemos do macaco. Nós somos um tipo de macaco que evoluiu. Nós, seres humanos, somos um tipo de macaco que evoluiu com a ajuda destes seres que vieram do tal planeta e que nos trouxe esclarecimento, evolução, até nos tornarmos sábios como eles queriam. Sábios. Nosso corpo de símio evoluiu, aquela cadeia de desenhos de macacos até chegar num homem. É exatamente aquilo que aconteceu quando chegamos a ser Homo sapiens, um pouco mais, homens mesmo. Eles puderam colocar toda a sua sabedoria em ação. Passaram a viver num lugar chamado Lemúria. Lá construíram muita coisa, lá fizeram muita coisa. Mas um dia, muitos séculos depois, souberam que a segunda lua iria cair. Muito tempo antes, muitos séculos, décadas, no nosso tempo, né? Souberam que a segunda lua iria cair. Então o que eles fizeram? Eles sabiam que a partir desse outro e último acidente astronômico, até hoje, o último acidente astronômico, antes de que acontecesse isso, eles pegaram todo o conhecimento deles, vastíssimo conhecimento deles, e colocaram todo esse conhecimento em 78 placas
de nefrita. Uma pedra, um cristal. 78 placas de nefrita. Colocaram todos os seus conhecimentos nessas 78 placas de nefrita através da linguagem deles, linguagem de símbolos. Enterraram essas 78 placas de nefrita no planalto central desta tal de Lemúria. E criaram um jogo. Sabiam, conhecimento, sabiam que a humanidade iria cair num ostracismo, num cultivo de vícios, o que iria decair todo o ensinamento. Ou seja, com esse acidente astrofísico, eles deixariam aos poucos de reencarnar aqui e passaria os estrangeiros, nós somos esses tais, os estrangeiros que têm karma pesado a resgatar, passariam a encarnar e dariam força para o vício. Baseado nessa coisa de vir este vício, eles lançaram um baralho, um jogo de tarô, em que os arcanos menores é um jogo de baralho, o vício do jogo. Esses conhecimentos ficaram camuflados e não esquecidos, porque a ideia era essa, porque se fizessem algo sapientíssimo, de grande profundidade de sabedoria, iria ser esquecido. Qual é a graça de ler algo complicado? Então eles colocaram seus conhecimentos nas placas de nefrita, enterraram e fizeram lâminas, transformaram isso em cartas de baralho para as pessoas jogarem, ou seja, iria se perpetuar todo o vasto conhecimento num vício. Sabedoria deles, né? Incrível sabedoria. Aí um grupo, vamos dividir, o grupo foi para um local bem distante viver, fundaram a chamada Atlântida. Até um dia, e outros grupos foram mais à frente, mais seguindo. Aí houve o tal acidente, desastre astronômico. A segunda lua caiu e arrebentou, separou. Era uma única faixa de terra. Todo o globo terrestre era uma única faixa de terra. Não existia o tal do Oceano Atlântico. Mas com este acidente astronômico, desastre, cataclisma, esse desastre astronômico, a Terra se partiu, surgiu o Oceano Atlântico. A tal cidade, a tal Atlântida que era conhecido, que até hoje se comenta onde era, Golfo do México, Triângulo das Bermudas, vamos lá, por ali. Afundou, deixou de existir. Então houve um grupo de seres naquele trecho de terra que hoje seria a Europa, a Ásia, a África, e um outro grupo que estaria aqui no que chamamos hoje de América. Passou-se muito tempo, aí o descobrimento do Brasil, descobertas, vamos descobrir o mundo antigo, lá, Europa, Ásia, África, o mundo antigo, aquele pedaço, e ia descobrir um mundo novo. Errado. Se comenta, os portugueses, espanhóis vieram para cá e encontraram índios. Então acharam que muito no passado saíram seres lá do mundo velho, do mundo antigo, e pelo trecho lá de cima que era possível, Oceania, aquela parte de cima, desculpem, as palavras me fogem, foram e desceram pelo que chamamos de América do Norte, América Central, até chegar na América do Sul, povoaram tudo isso. Tanto que Marco Polo encontrou gente na América do Norte, hoje América do Norte, e Cabral veio para a América do Sul. Só que disseram que ele, para Cabral, se perdeu no meio do caminho e encontrou por acaso pessoas aqui. Por acaso encontrou terra, chamou de Brasil. Mas como é que ele chegou para cá? E pouquíssimo depois já existia um tal de Tratado de Tordesilhas, espanhol e Portugal.
Quer dizer, isso aqui já era descoberto há muito tempo atrás. Ou seja, os índios, os viventes daqui não vieram por cima. Estavam aqui e foram exatamente do contrário, para o outro lado. Lembrem da Arca de Noé. Cai a lua, água, destruiu muita coisa, abriu o continente ao meio, encheu de água. Por onde essa água veio? Por baixo, por cima, por baixo do mapa, né? Por cima do mapa ou por cima das terras. A Arca de Noé. A história, no geral, é essa. Ou seja, Adão e Eva, da Bíblia, dizem que nasceu aonde? No Oriente, Ásia, talvez, algum lugar da Ásia. Tudo bem, vamos lembrar algumas coisas. O corpo, de acordo com Carbono 14, o corpo mais antigo encontrado foi na Ásia. Depois passou a ser num trecho da Europa. Depois passou a ser num ponto da África. Né? Estão entendendo o caminho que está seguindo? Cada vez mais antigo, está vindo, se aproximando do mundo ocidental, do mundo das Américas. O corpo mais antigo está se aproximando, um dia vão encontrar por aqui, em algum lugar por aqui da América, vão encontrar o corpo mais antigo, a ossada mais antiga, de acordo com Carbono 14, se essa ossada já não se desintegrou. Lemúria. A Lemúria é este país. O Planalto Central é aquele lá. É aquele Planalto Central. Vamos lembrar de uma coisa. A última capital, penúltima capital era Rio de Janeiro. Aí veio um tal de JK e levou essa capital para o tal Planalto Central. Como é esse Planalto Central? Quadrado, como a base das pirâmides, como a Nova Jerusalém. Temos dentro, os prédios foram construídos em forma de avião. Não é um avião aquilo. Aquilo é um pássaro chamado Ibiza, desculpem, chamado Ibis. Um pássaro egípcio. Sim, Ibis. Aonde tem esse Ibis? Num ponto, Pão de Açúcar. Numa certa face do Pão de Açúcar tem esse pássaro de asas fechadas, quase que esculpido. A natureza não sei se faria tão perfeição assim. Um Ibis em uma face do Pão de Açúcar. Procurem encontrar. O sol, dependendo da posição, vai fazer sombra e vai ficar delineado perfeitamente esse Ibis, esse pássaro no Pão de Açúcar. Por que vão construir outra coisa também? Planalto Central, um lugar em que existe a maior quantidade de igrejas principais. Todas as igrejas, acredito, esotéricas, católicas, espíritas, eu acho, evangélicas, eu acho que não, mas a quantidade de igrejas está lá, no Planalto Central, Nova Goiás, não lembro, está lá. Está lá, e na época, o fim do mundo em 2011, o fim do mundo em 2011, tão falado fim do mundo, muitas gentes correram para lá, para essa cidade, para essas igrejas. Existe muita energia lá. Existe as 78 placas de nefrita enterradas no solo. Diz documentos muito antigos que um dia surgirá alguém de muita luz que será o governante mundial, não deste planeta matéria, planeta financeiro, governante mundial desse planeta espiritual. Vai encontrar essas 78 placas de nefrita, irá
traduzi-las, compreendê-las, evoluirão com ele, terá o conhecimento pleno, ou seja, é uma pessoa de espiritualidade elevadíssima. Essa é a história que histórias que a história não conta. Espero que tenham gostado, um pouco complicado de entender, um pouco complicado de aceitar mesmo. Mas entendo que existe uma certa verdade em tudo isso. Porque o homem está chegando em Marte e notando que pode haver água lá. Foi detectado em Marte também, sonda russa há muitas décadas atrás, foi fotografado uma elevação com aparência de pirâmide. Aqui no Amazonas também foi fotografada uma pirâmide coberta por mata. Por que não? Então tudo isso. Por que construir uma cidade administrativa com a aparência de uma pirâmide e no centro desta capital? Alguns contam que esse JK teria sido reencarnação de um famoso imperador egípcio, imperador bom, gente do bem, e que viria. Não conheço a história de JK, a história, só conheço essa parte que eu acho bem curiosa. Conta-se que ele foi a reencarnação de um rei egípcio, um faraó egípcio, e veio para cá com esses conhecimentos, por isso a aparência de uma pirâmide, por isso aquele pássaro e não um avião. Quem será que deu essa ideia para Oscar Niemeyer de desenhar dessa maneira e os prédios serem dessa forma? Não tenho profundidade de conhecimento, por sinal não costumo invadir, procurar certas informações, porque eu acho que às vezes as informações são manipuladas não, modificadas não, mas não tem sua totalidade de conhecimento. Então, JK veio, tirou a capital, que era no Rio de Janeiro, Guanabara, trouxe para o centro do país, numa região que era um quadrado, e quem ajudou foi um gênio da arquitetura. Todas as pendências a serem discutidas. Não culpem a mim, são informações que colhi e couberam perfeitamente. Estou errado, estou certo, o critério de todos. Todos têm o direito de achar, todos têm o direito de discordar, todos têm o direito de me criticar nisto que eu falei. Não criticar a minha pessoa, como costumam fazer, mas criticar o que eu disse. Fiquem à vontade, tomem aí a parte de baixo como sala de discussões, de erros e acertos no que eu falei. Mas vamos lá, eu não acertei tudo, com certeza não acertei tudo. Mas o que eu acertei, que concordem, maravilha. O que eu não acertei, por que será que eu não acertei? Uma sala de discussões, é muito bom. Podem colocar tudo aí embaixo, vamos ver direitinho. E mais um vídeo chega ao final. Zeferina. Obrigado pela pergunta, isso aí dá ajuda a comentar certos assuntos que eu tinha esquecido. Tá? Obrigado por tudo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Aceito, fica da percepção de cada um, mas foi de coração tudo isso que eu falei, tudo isso que eu sei, que eu pesquisei, que eu consegui, pela intuição, acomodar informações sobre informação. Obrigado por tudo, compartilhem aí, sejam membros, leiam os livros. Falou, obrigado por tudo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal,
Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.